Eu quero colocar um quadro para você aqui, para mostrar para você os sintomas clássicos da depressão na vida de Elias. Então, nós temos aqui um quadro. Veja, Elias teve medo, no versículo 3 fala que ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Ele se sentiu solitário. No versículo 3 vai falar que ele passou por Betseba, deixou o seu servo, que era o seu companheiro, que era a sua companhia, e ele preferiu ficar sozinho. E ele entrou no deserto caminhando por um dia, e lá no versículo 10 e 14 ele diz: eu fui o único que sobrou. Ele se sente sozinho, ele se sente esgotado, ele tem um esgotamento físico, emocional e espiritual. No versículo 4 ele diz: já tive bastante, para mim já deu, não aguento mais, já deu tudo que tinha que dar. No versículo 4 ainda, ele tem o desejo de morrer. Muitas vezes a pessoa em estado de depressão, ela não tem necessariamente uma ideação suicida ou um plano de tirar a própria vida, mas ela tem um desejo de morte. Se eu morrer hoje, tá bom, ninguém vai sentir minha falta, eu vou ficar bem com isso. Então, Elias, ele tem o desejo de morrer quando ele pede para si a morte. Ele tem um sentimento de abandono, depressivo, sente-se abandonado, sente-se rejeitado, sente-se solitário. No versículo 10 e 14, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, todos deixaram o Senhor, ou seja, só eu fiquei fiel ao Senhor. Mesmo que isso não fosse verdade, de fato não era verdade, a gente vai ver depois. E aí no versículo 10 e 14 ainda, ele tem um discurso repetitivo. O Senhor faz a pergunta e ele fala a mesma coisa. O Senhor pergunta de novo e ele fala a mesma coisa. E muitas vezes, quando a gente encontra alguém que está nessa fase deprimida e depressiva, ele fica repetindo a mesma coisa. É como um disco quebrado. Ele fica... e não sai daquele discurso, porque é aquilo que está em evidência. É um passado que não está no passado, mas que faz parte do seu presente. Então, esses são sintomas clássicos da depressão, hoje em dia, mas que Elias sentiu na sua vida também esses sintomas da depressão, e o que de fato fez entrar numa caverna. E o que fez você entrar numa caverna? Ou, qual é a sua caverna? Antes da gente entrar aqui para analisar o texto. A sua caverna pode ser a depressão, pode ser a ansiedade, pode ser um transtorno alimentar, pode ser um vício, pode ser um pecado, pode ser pensamentos negativos e pessimistas, pode ser uma questão comportamental, você pode ser aquela pessoa agressiva, aquela pessoa agitada, aquela pessoa inquieta, hiperativa, negativa, rancorosa, pode ser tanta coisa. Você pode ser aquela pessoa também que é muito desanimada, muito insegura. Isso impede você de crescer, impede você de evoluir no seu trabalho, nos seus relacionamentos sociais. Todo mundo aqui, ninguém escapa, tem a sua caverna. Todo mundo tem aquele ponto fraco, aquilo que muitas vezes nos faz fraquejar. E a gente tem que entender também a diferença entre tratamento e cura. Para a medicina, muitos transtornos não têm cura, mas têm tratamento. E se você faz um tratamento adequado, se você busca tratar de forma segura e adequada, com certeza você vai ter uma boa qualidade de vida, emocional, física e espiritual. E você não pode se apoiar no seu diagnóstico para dizer: é porque eu tenho isso, não, é porque eu tenho aquilo. Você não pode se apoiar no seu diagnóstico como justificativa para você não vencer e para você não superar. Porque foi o que estava acontecendo com Elias. Senhor, já deu bastante, todo mundo me abandonou. Ele estava se apoiando naquele abandono, naquela rejeição, naquela fraqueza, naquele cansaço para dizer: para mim já deu, eu quero morrer. E o que fez você entrar nessa caverna? Pode ter sido um trauma, pode ter sido um estresse, pode ter sido pressões do seu trabalho, alguma coisa na sua vida, ou porque você tem uma predisposição para alguma coisa e você passou por algum evento que fez você entrar nessa caverna. Mas aí eu quero conversar com você hoje, a partir desse texto, desse relato de Elias, como sair da caverna. Elias saiu da caverna, mas como ele saiu da caverna? Como que Deus conduziu Elias para que ele conseguisse sair dessa caverna e seguir a sua vida de forma saudável e satisfatória? Então, em primeiro lugar, para sair da caverna, cuide do seu físico. Eu nem vou me atentar
focar muito nesse ponto, porque já foi falado na semana passada e não foi combinado, viu? Eu não sabia o que eu ia pregar semana passada, ele nem sabia o que eu ia pregar hoje, apesar de sermos casados, morar na mesma casa, nem sempre a gente conversa sobre as nossas mensagens, às vezes não dá tempo, e também o tempo que a gente tem de folga, não vamos falar de pregação, vamos falar sobre a gente, né? Então, cuide do seu físico, tenha um descanso, um sono e uma alimentação de qualidade. Parece um disco quebrado também, o Léo falou tanto isso na semana passada, mas isso é importante, e o exemplo de Elias nos serve como uma diretriz, que nós precisamos descansar. E ele diz no versículo 4 assim, olha, o versículo 4 diz que ele entrou no deserto e caminhou o dia inteiro. Cuidado com os exageros. Cuidado com os exageros, em todos os sentidos. Trabalho em excesso, estresse em excesso, preocupação em excesso. E ainda ele diz, Senhor, já tive bastante, para mim já deu. Ele estava esgotado, ele não estava aguentando mais, ele estava praticamente no seu limite físico e mental e emocional, ele estava em burnout. Cuidado com os exageros, cuidado com os excessos, descanse, como o Léo já bateu na semana passada, você não é de ferro, ninguém é de ferro. Sabe aquela frasezinha de efeito? Trabalhe enquanto eles dormem? Trabalhe enquanto eles dormem, no dia seguinte você vai ficar acabado, destruído. Faça isso e você vai ver como é que você vai ficar. Isso é mentira, isso é uma ofensa contra a nossa fisiologia, contra o nosso corpo, né? Deus descansou, cuide do seu sono, cuide do seu descanso, cuide da sua alimentação. E veja que ele chega tão esgotado, já deu, não quero mais saber disso, ele deita e ele desmaia no sono. E é interessante que nesse momento ele pede a morte, mas Deus providencia a ele comida e água. Ele pede a morte, mas Deus alimenta para que ele possa continuar vivo, porque Deus se preocupa com a gente, Deus se preocupa com você, Deus não quer o pior para mim, Ele não quer o pior para você, Ele quer o nosso melhor. Então Deus preserva a integridade física de Elias, porque naquele momento ele não tem condições de prover um pão, de prover um alimento, de prover uma água, mas Deus provê isso para ele, através do sono, da alimentação e do descanso. E por que é importante cuidar da nossa saúde física? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Por que é importante cuidar do nosso corpo? Primeiramente, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Segundo, isso é um sinônimo de amor próprio. Se você não cuida do seu corpo, isso pode significar que você não se ama, que você não dá valor para você. Se você não descansa, se você não dorme bem, se você negligencia a qualidade do seu sono, se você negligencia a qualidade da sua alimentação, isso pode significar que você não tem amor próprio e que isso é um ponto de atenção para você. Você precisa começar a cuidar disso, a prestar atenção nisso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você precisa se amar. E se você não se ama, como é que a gente vai obedecer o mandamento de Jesus e amar o outro como a nós mesmos? Para a gente amar alguém, a gente precisa se amar. Para a gente cuidar de alguém, a gente precisa se cuidar. E aqui falando do ponto de vista físico, orgânico, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Qual foi a última vez que você foi no médico, que você fez um exame de rotina? Qual foi a última vez que você fez aquela revisão que você precisa fazer? Cuidar de nós mesmos é sinônimo de amor próprio. Aprenda a descansar, aprenda a fazer nada. Um dia desse eu recebi um emoji, um meme que eu achei muito engraçado, um bonequinho sentado, e o outro chegou todo animadinho e falou assim, e aí, o que você vai fazer? Ele falou assim, nada. Mas você não fez isso ontem? Ele, mas eu não terminei ainda. Eu falei, eu estou assim, o que você vai fazer hoje? Nada. Mas ontem você não fez? Eu falei, mas eu não terminei, não deu tempo de terminar meu nada, ontem eu preciso continuar. A gente precisa aprender a fazer nada, a descansar, e não é naquele nada, na tela, na rolagem, né, nos estímulos, é aquele nada mesmo de você contemplar, de você pensar sobre sua vida,
sobre sua saúde, sobre seus relacionamentos, sua família. Não se preocupar, pensar, tá? E nesse momento em que Elias precisa de descanso, de sono e se alimentar, Deus não fala nada com ele. Deus não procura conversar com Elias. Primeiramente, porque Elias não tem condições de uma conversa séria. Não procure conversar com alguém que está com fome ou com sono, irritado. Você vai perder o seu tempo. Espere o momento certo. E Deus não só respeita o tempo de Elias, como ajuda ele a se recuperar. E se Deus tentasse falar alguma coisa com ele agora, ia dar ruim, ele não ia absorver. Gente, quem é que consegue absorver alguma coisa cansado, estressado, com fome, com sono? Não dá certo. Então, organiza o seu físico e depois você vai pensar sobre alguma coisa. E aí, o anjo toca Elias 2 vezes. Toca nele, acorda, ele come, dorme de novo. Toca de novo, ele come e se levanta. Isso significa que a recuperação física, ela leva um tempo. Os resultados, às vezes, que a gente espera para o nosso condicionamento físico, levam um tempo. Se você entrar na academia, se você entrou na academia 1 mês atrás, não quer um resultado mágico 1 mês depois. Tenha paciência. Continue. Persista. Aliás, os melhores resultados vêm com o dia a dia, com o nosso habitual. Então, não queira resultados imediatos. Elias não conseguiu se recuperar com uma única refeição, com um único período de sono. Ele precisou de mais tempo para se recuperar. E Deus sabia disso. E Deus respeitou essa limitação de Elias e ajudou nessa recuperação de Elias. Amém? Então, cuide do seu físico, cuide do seu corpo, do seu descanso, porque isso significa que você se ama, que você se cuida, que você quer o bem para você mesmo, que você quer o bem para o seu corpo, que é templo também do Espírito Santo. Amém?